Nós queremos agradecer muito a presença aqui de quem está conosco. Estamos iniciando esse ano novo de 2022, então o nosso desejo de que seja um ano bom, um ano de mudanças importantes nas nossas vidas e no nosso país, e que possamos participar ativamente disso. Queremos agradecer aí aos trabalhadores, trabalhadoras da área da infância e da adolescência que já estão em atividade agora neste início, nesse mês de janeiro. Nós sabemos que muitos serviços não param, muitos trabalhadores não param, mas também nesse mês de janeiro muitos se organizam, serviços se organizam para as férias coletivas, ainda tem gente voltando. E nós sabemos também que, em função do quadro atual da pandemia, infelizmente, muitos trabalhadores estão acometidos, né, pela Covid-19. Então, nosso pensamento positivo aqui, nossa oração por todos eles, e muita força, né, para aqueles que estão nos serviços, que muitas vezes estão aí se desdobrando para dar conta da cobertura dos parceiros. Então, muita força para todos nós, mas que seja um ano muito positivo nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, porque certamente vai significar qualidade de vida, avanço na proteção integral de nossos meninos e meninas. Então, que venha 2022 cheio de energias positivas. São 9h07. Então, a gente quer agradecer a quem já está por aqui, né? Gilberto já falou o nome de algumas pessoas que foram chegando. Então, a gente quer, de fato, agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje, aqui em especial, a gente quer saudar um convidado especial está conosco, que é o Wellington. Cada um de vocês é muito especial. É que o Wellington vai partilhar conosco, né, uma experiência que ele vem fazendo que pode nos ajudar muito. Então, eu estou vendo alguém com uma camiseta bonita do ECA 3.0 Turbo. Vamos lá, pessoal. Então, 9h08, algumas pessoas ainda vão chegando. Portanto, é claro que esta nossa conversa agora ela é mais curta, ela é somente de 1 hora, então, diferente do modelo do ano passado. Então, por isso, a gente quer começar já. Esse material, essa nossa conversa vai estar disponível depois no YouTube. Isso faz parte também de uma dinâmica nova para este ano que nós vamos comentar aqui. Então, peço ao Gilberto que já possa tomar a palavra para a gente ir tocando o nosso barco. Pessoal, feliz de estar com vocês, um bom dia. Bom dia, pessoal. É uma alegria muito grande, né, estar aqui novamente com vocês, né? Vou partilhar algumas ideias com vocês. Antes disso, eu gostaria de trazer um pouco esse novo momento que nós estamos vivendo aqui na ECA 3.0 Turbo. O ano de 2021 foi muito importante, né? Nós começamos em janeiro do ano passado e agora um novo momento, um novo ciclo, né? E esse novo ciclo, a gente quer acelerar, né? Mudar de marcha e acelerar. Para isso, nós estamos fazendo algumas modificações, né? Que é mais ou menos o que a gente acredita que deve ser feito, a essência do nosso trabalho, né? Qual é? Quando nós pensamos, eu e o Flariston, vamos fazer um trabalho, no que a gente pode mais contribuir?
E a gente percebeu, ao olhar para a nossa história, olhar para a realidade da legislação, da realidade dos movimentos, dos trabalhos, né, dos serviços, né, que no nosso trabalho onde estávamos lá no PPCAM, a gente tinha contato com todos os serviços, né, com a rede de defesa como um todo, a gente percebeu que o estatuto, principalmente, ele vinha ainda num ritmo, ele tinha como se ele tivesse posto não só... Ele tinha engatado terceira, primeira, segunda, terceira marcha, né, como se fosse num carro, mas parou ali na terceira. Estava vindo bem, mas precisava ampliar, precisava puxar para a quarta e acelerar. E nós queríamos contribuir para isso, né? Nós queríamos contribuir para que ele pudesse se acelerar, e por isso nós chamamos de turbinar, né? Turbinar esse ECA, para ele se movimentar mais forte. Então, nós começamos a pensar como poderíamos contribuir para isso, né? E nesse ano de 2022, a gente quer criar mecanismos, né? Nós queremos e vamos criar mecanismos de comunicação, principalmente, que nós entendemos que é pela comunicação, é o primeiro caminho para poder fortalecer, né? A gente encontrou muito nos serviços as pessoas trazendo para nós: mas olha, mas como que o que a lei fala sobre isso? Quando acontece assim, como eu faço? No aspecto administrativo, como é? Então, a gente percebeu muito a dificuldades, né, de compreender ou de assumir uma posição, né? Muitos avanços, mas também pontas de dificuldade, e que a gente poderia contribuir. Não só porque nós temos a informação, mas nós acreditamos que as informações estão, às vezes, perto das pessoas, né? No serviço ao lado, no conselho tutelar ao lado, do próprio bairro, né? Mas as pessoas não se conversam, não se comunicam. Então, comunicação para nós é um eixo chave aí desse processo. Então, ter uma comunidade virtual para que as pessoas possam conversar conosco, conversar com outras pessoas, nós percebemos que seria uma forma de turbinar o ECA. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, tentar trazer algumas informações, alguns números que mostram essa realidade da criança e do adolescente no Brasil hoje e como é importante, de que formas fazer esse turbinar o ECA, né? E além disso, é claro, dentro do corpo da nossa fala, em algum momento vai passar ali pela questão da gravidez na adolescência, né? Até porque é muito importante na questão dos calendários também, é uma forma de turbinar o ECA, de aproveitar os calendários para que a gente também chame a atenção de todos para os temas essenciais e com isso minimize, né, o desrespeito aos direitos das crianças e adolescentes, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui, vou arrumar aqui, que informática é um negócio maravilhoso, mas leva um tempo aqui, menina, não é fácil não. Peraí, deixa eu arrumar. Aqui, deixa eu ver aqui. Tô quase lá. Vocês me dizem aí se tá tudo certo ou se tá tudo errado, tá bom? No meu tinha umas 3 horas. Ah, não, foi 1h45. Naquele dia, foi 1h45. Ou foi às 13h45. Eu não consigo dar para se fechar. Atrasada. Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos começar. Vocês já estão vendo aí o nosso card, né? Tá aí o Flariston, o Gilberto, né? E o tema, que é Comunidade Virtual para Turbinar o ECA, Semana de Prevenção, né, da Gravidez na Adolescência. Como a gente previne, como a gente se organiza para isso, quais estratégias a gente pode utilizar, né? Vamos lá, vamos em frente. Turbinar o ECA, por quê? Essa é a grande questão que a gente passou a refletir, passou a pensar e quer tentar encontrar respostas. E a gente não tem uma resposta absoluta, a gente quer construir com vocês. A gente pensou em alguns motivos por que fazer isso. Há um primeiro, né, garantir que os avanços trazidos pelo ECA não se percam. A gente sabe que tem forças políticas, né, no Brasil,
seja nacional, nos estados, mas principalmente nacional, que podem interferir, podem fazer reforma na legislação, né? E se a sociedade está organizada, eles têm mais dificuldade. Mas se a sociedade não está organizada, não está forte, eles conseguem fazer alterações na legislação. Então, é muito importante a gente garantir que eles não consigam. Para isso é necessário o quê? Não só articulação, mas o quê? Disseminação da informação. As pessoas conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente, sabem a importância dele. As pessoas que eu digo, as pessoas com quem trabalhamos, os pais das crianças com quem trabalhamos. Isso é muito importante para a gente fortalecer e garantir que não tirem os avanços que nós já conseguimos, né? Os passos que nós avançamos. Segundo, que todas as crianças e adolescentes passam a ter seus direitos respeitados. Vejam, um outro motivo importante para a gente turbinar o ECA, que as crianças e adolescentes passem a ter seus direitos. Mesmo existindo o estatuto, a gente não vê no dia a dia quantas crianças ainda não têm os seus direitos respeitados? Tem criança trabalhando ainda? Tem criança sendo abusada sexualmente? Tem criança sofrendo maus tratos? Tem, não só criança, mas adolescente também, não é? Então, o estatuto ainda não atingiu a força do estatuto, a regra do estatuto. Por quê? Né? Então, é necessário que a gente trabalhe, faça algum movimento para ampliar a capacidade do ECA, atingir também essas crianças. Como? Precisamos conversar sobre isso. Para isso, precisamos nos articular, né? É um dos motivos que a gente fala de ter a comunidade virtual, para facilitar esse debate, facilitar a discussão. Outro item aí, ó, que as desigualdades sejam superadas e as oportunidades cheguem para todas as crianças e adolescentes, principalmente as mais carentes. O que acontece? Hoje a gente vê muitas crianças que têm muita oportunidade e tem criança que não tem oportunidade. E a oportunidade, quem não tem oportunidade não tem o quê? Liberdade. Né? Eu não posso escolher. Se eu não tenho liberdade, eu não tenho oportunidade, eu vou escolher o quê? Eu sou obrigado. Eu lembro de falar com crianças no PPCAM e ele fala assim, olha, eu não tinha o que fazer, moço. Eu tive que ir trabalhar para o tráfico. A minha família estava passando fome. E o único que me dava algum dinheiro, que me dava chance de eu trabalhar, era o pessoal ali do tráfico. Então eu ia fazer o quê? Eu não tenho pai, eu tenho 13 anos e meus irmãos todos menores que eu. A minha mãe está doente. Se eu queria que eu fizesse o quê? Meu, não tinha nem como argumentar com ele. Não foi oferecida a ele a oportunidade. Então, é necessário que tenha oportunidade. A gente tem que discutir com quem gera, tem a obrigação legal de gerar essa oportunidade. E quem é que tem essa obrigação legal? Então, isso é que é importante também. A gente ter muito claro, não só nós termos, quem tem, disseminar para quem não tem e chamá-los para participar com a gente. Que a realidade de vulnerabilidade diminua e, com o passar do tempo, desapareça. Essa é uma grande questão, né? Como enfrentar essa realidade? Como avançar? Olha o que a ECAT pergunta. Mas como está essa realidade? Para a gente poder enfrentar essa realidade, é necessário a gente ter muito claro como ela está hoje, né? É isso aí, ECAT, nós precisamos mesmo. Para enfrentar essa realidade, nós precisamos turbinar o ECA. Mas para enfrentá-la, nós precisamos olhar para ver como ela está. Vamos ver algumas informações rápidas, só para a gente chamar presente aqui na nossa conversa, como está essa realidade para nós partirmos de um mesmo olhar aqui todos nós, tá bom? Uma pergunta que vem é que a gente está sempre falando, nossa, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Mas eu queria fazer uma pergunta diferente. Já melhorou? Né? Já melhorou muito? Ou não? Melhorou pouco? Se a gente olhar para 50 anos atrás, se a gente olhar para a década de 70, da década de 60, o golpe militar, naquela década para cá, melhorou? Assim que a Constituição foi promulgada, acelerou a melhoria? A gente sabe que melhorou, né? Melhorou bastante. Mas ainda está longe. Diminuiu o número de crianças e adolescentes que trabalham? Diminuiu. Né? A gente sabe que diminuiu. Agora,
Está resolvido? Tem criança trabalhando ainda? Tem muita criança trabalhando. Vamos ver, então, um pouco essa realidade como está hoje, que é diferente de 50 anos atrás, mas nós precisamos saber a dimensão de como está para poder pensar que movimento que a gente faz para avançar. Por que é importante, então, turbinar o ECA? E turbinar quanto? Um exemplo. Né? Vamos falar do mundo primeiro, daí a gente vem para o Brasil. 85 milhões de crianças, né? O levantamento da World Vision, e adolescentes se tornaram vítimas de violência física, emocional e sexual em todo o mundo, em 2020. Não estou falando lá de trás, 2020. Né? Houve um aumento aí de 20% a 32% de violência física, emocional e sexual, que é uma das bases para a gravidez na adolescência, né? Um dos eventos, né? Uma das situações que provoca essa situação. Então, muita violência. Houve um aumento. A pandemia contribuiu com isso. As crianças e adolescentes acabaram ficando internadas em casa e sujeitos a não ter quem as escute, como estando na escola, estando na creche, né? No SEI, estando no CCA, onde alguém pode ouvi-la, perceber, né? E poder denunciar para o Conselho Tutelar, que vai lá verificar e afastar a criança da violência. Estava lá sem poder, sem ter ninguém para quem gritar. Olha só, né? Um exemplo lá do Rio de Janeiro, só para a gente ir diversificando a região. Na época que iniciou a pandemia, as escolas se fecharam, certo? Ok, fechou as escolas. Começou, então, as aulas virtuais. Foi uma loucura, né? Quer dizer, até conseguir fazer com que as crianças, né, mais pobres conseguissem acesso, e muitas nem teve o acesso, mas foi se pressionado para que elas tivessem. Imagina os jovens, né, os adolescentes jovens que estavam na Fundação Casa, né? Que estavam lá em medida socioeducativa. Eles não receberam, nem demorou muito para receber, e só sobre muita pressão eles começaram a receber vídeos para poder ter aula. Então, por que eles são diferentes? Por que eles não têm o mesmo tratamento? Só porque eles cometeram um ato infracional? Eles não têm o direito de ter aula, de poder estudar, de poder ter uma oportunidade? Porque é assim que se tem oportunidade. Se não tem oportunidade, eu tenho escolha, eu tenho liberdade de escolher? Não tenho. Então, eu continuo na mesma condição. Vou buscar as mesmas alternativas de sobrevivência. Mas a Fabiana não ok? Então, vamos lá, vamos ver mais um. Ó. Nesses 31, 32 anos de ECA que nós vamos chegar agora, tivemos vários avanços e vários retrocessos. Ó, a mortalidade infantil diminuiu. A gente sabe disso, né? Então, antes do estatuto, né, a mortalidade infantil era de 50, 60 mortes de crianças a cada 1000. Né? Depois do estatuto, chega o governo Lula, governo Dilma, o índice de mortalidade cai para 12. Quando chega o governo Temer, o governo Bolsonaro, quer dizer, nos últimos 5 anos, sobe para 15, 16. Né? Melhorou em relação que era 50, 60. Mas nós podemos aceitar 15, 16? Não. Não podemos. É preciso turbinar o ECA para que a gente continue avançando. Né? Todos os dias, né, 29 crianças e adolescentes estão sendo assassinadas, conforme pesquisa recente da Unicef. Quem que assassina essas crianças e adolescentes? Todos os dias, 29 crianças no Brasil. Quem que assassina? Os traficantes, criminosos, né? Os policiais. O direito à vida não é um princípio que está no Estatuto, que está na Constituição? Precisamos turbinar o ECA. Mas há informações que todos nós sabemos, todos nós conhecemos. Vou passar bem rapidinho. Ó, entre 2010 e 2020,
Tem 2.083 crianças foram mortas por maus tratos. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Eu estou ouvindo, a voz está me distraindo. Alguém pode ver para mim, por favor? Fecha o microfone só para que está me distraindo, tá? Desculpa. Vamos lá. Então, entre 2010 e 2020, 2.083 crianças foram mortas por maus tratos. Veja só. Elas estavam na faixa etária de 0 a 4 anos. Maus tratos. Direito à vida de novo. Né? Em 2019, 1,8 milhões de crianças e adolescentes se encontravam em situação de trabalho infantil. Olha aí, melhorou. Mas 1,8 milhões, 2019, há 2 anos atrás. Hoje continua. Esse número não diminuiu, não. Nós precisamos avançar. Precisamos turbinar o ECA. Para daqui 3 anos a meta. Como é que nós vamos alcançar? Precisamos contribuir para alcançar esse número. Como nós vamos fazer isso? Né? Olha, criança trabalhando. De 2011, ao primeiro semestre de 2019, 8 anos, mais de 200 mil denúncias de violência sexual. Olha a questão da gravidez. Vamos estar sempre com essa questão aí no fundo da mente. Daqui a pouco o Flávio vai falar mais sobre isso também. Mais de 200 mil denúncias, só que isso está subnotificado. Isso é 10% do total. Ou seja, esse é o Disque 100 que está informando, tá, pessoal? O estimado, então, é que 2 milhões de crianças e adolescentes sofreram violência sexual nesse período, em 8 anos. 2 milhões. 2 milhões de crianças e adolescentes. Precisamos fazer alguma coisa, né? Precisamos contribuir. Olha só, a cada hora, 5 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil. Vamos ver um videozinho, 35 segundos. Tem a legenda embaixo, tá? Acompanhe a legenda. Questão da violência sexual, ela não tem classe, ela não tem cor. Não dá para achar que a religião está fora dessa discussão, que a escola está fora dessa discussão, que a família está fora. Eu acho que a sociedade não se interessa. Mas aonde existe maior defesa da vida, você tem gradualmente uma redução dos casos. Porque a criança precisa dessa rede realmente de proteção. Eita, só um minutinho, tá, gente? Que agora, para mim voltar aqui, e eu tremo. Aí, voltei. Eu voltei. Mais ou menos. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá quase. Foi rapidinho, mas eu achei interessante porque eu queria frisar com vocês algumas informações. Né? Vamos ver se está no lugar certo. Tá. Algumas informações. Uma delas é quando aquele médico ali, Drauzio Varela, né? E ele fala, eu acho que a sociedade não se importa. Bobagem. A sociedade se importa sim. Nós nos importamos. Né? A questão é que nós não conseguimos, com a intensidade, né, necessária, nos articular para turbinar o ECA e avançar. Você vê quando a mulher fala, né, quando nós damos atenção à criança vítima, né,
diminui a situação, o problema. Então, é claro, mas para isso nós precisamos estar organizados, para isso nós precisamos nos reagir, né, a essa situação. Para isso nós precisamos divulgar o Disque 100, para isso as pessoas precisam saber, quem comete essa violência, precisa saber que se cometer, vai ter gente olhando, vai ter gente sabendo, e vão reagir. Né? E aí nós precisamos conversar com as crianças, para ela saber que ela pode conversar, para ela saber que aquilo não é algo normal. Tem todo um trabalho para construir, não é? Então é necessário até chamar pessoas especializadas nesse tema para falar nos serviços, né? Para que possamos, quem cuida, quem olha, quem está ali todo dia com as crianças, esteja tecnicamente preparada, todo mundo, até a pessoa da cozinha, se prepare também, para que possa perceber ou identificar uma situação diferente. Não precisa ter certeza. Suspeitou, reagiu. Chama os outros, companheiro, ó, pessoal, vamos conversar aqui, e reage, tá certo? Vamos chamar o conselho tutelar? Chama. Estamos em dúvida? Vamos chamar. Ele vai olhar e vai ter certeza. Não somos nós que temos que ter certeza. Né? Se não for nada, erramos, ó, tudo bem. Mas não vamos correr o risco de não fazer nada e tá acontecendo alguma coisa. Beleza, vamos lá que o meu tempo aqui é curto. Ok. Então, é isso. A violência, ó, a cada hora... Ah, e outra coisa importante do vídeo, a rede. Já vou falar da rede aqui. Então, vocês veem a violência aí. A cada hora, 5 crianças, né? São vítimas a cada hora aqui no Brasil. Então, passou 1 hora aqui da nossa palestra, 5 crianças sofreram violência sexual. Nessa hora que nós estamos aqui. Aí, ó, a cada ano, 7.100 deles são mortos de forma violenta. Uma média de 20 por dia. Isso é um levantamento que foi feito em 2021, outubro, foi lançado há 4 meses atrás. Eu não estou falando nada de longe, não. É de hoje. Tá? Então, vamos lá. Consequências da gravidez não intencional na adolescência. Então, ó, interrupção ou abandono escolar, o atraso à inserção não qualificada no mundo do trabalho, continuidade do ciclo intergeracional de pobreza e desigualdade, são desproporcionalmente afetadas pela gravidez, olha que importante, precoce, né, gravidez precoce, as meninas de famílias com menos renda, com os níveis mais baixos de escolaridade e de comunidades indígenas e afrodescendentes, gerando um círculo e perpetuando a realidade de desigualdade. Então, bom, tá claro, né? Não posso ficar estendendo demais aqui, senão o Flariston não vai ter tempo para falar, né? Já viu, ele vai ficar bravo comigo. Qual é o nosso papel diante dessa realidade de desrespeito aos direitos das crianças e adolescentes? Qual é o nosso papel, hein, pessoal? Hoje podemos dizer que é garantir que a lei seja cumprida, né? Porque nós temos lei para fazer cumprir e garantir que a proteção integral seja efetivada plenamente, tá certo? Veja um exemplo, né? Ó, o artigo 94A, que foi incluído no Estatuto pela Lei 13.046, né? Que diz que as entidades públicas ou privadas, né, quem trabalha em serviço aí, ó, deve ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrência de maus tratos. O pessoal está treinado, está capacitado para fazer isso? Não está? Então precisa ser capacitado. Ah, não tem recurso, tem que cobrar do poder público. Eles têm a obrigação de investir em capacitação, né? Não querem fazer, tem que denunciar. A vida tem nos preparado muito até aqui, precisamos fortalecer alguns detalhes para avançarmos. Então, a vida nos preparou muito até aqui, né? Nós já temos muita preparação, mas nós precisamos fortalecer alguns detalhes dessa preparação. Precisamos qualificar nossa capacidade de comunicação e organização em grupo. Então, alguns aspectos nós precisamos fortalecer, nós vamos investir, né? O dicionário Larousse, por exemplo, ele fala do significado de competência. Tem vários conceitos, né? Vários conceitos, significados a palavra competência. No Larousse, ele diz que é uma soma de
conhecimento e habilidade. Conhecer como fazer e depois desenvolver a habilidade de fazer. Do cuidado, do ouvir, do abordar, não revitimizar a vítima, né? Mas de poder contribuir, acolher e contribuir para que ela supere e cuide, lide com aquela realidade da melhor maneira possível. E assim a gente possa ir enfrentando, né, da melhor maneira para que ela vá encontrando caminhos para ter qualidade de vida. Quais estratégias nós podemos utilizar para enfrentar essa realidade? Por exemplo, falar do estatuto da criança e do adolescente, seja no trabalho, na família, com os vizinhos, na escola. Quanto mais formos divulgando a lei, melhor. Quanto mais gente ouvir falar da lei, melhor. Então, criarmos eventos no serviço para falar do estatuto, né, com os pais, com as pessoas no bairro, ficar atento às situações reais que desrespeitam o que está regulamentado pelo ECA, informar, denunciar aos órgãos competentes, dialogar, conversar com as crianças, com os adolescentes o que está acontecendo, ter momentos de conversar para que elas vão compreendendo com o tempo o que significa, mesmo as crianças nas primeiras idades, para que elas vão compreendendo o que é certo, o que é errado e possam então falar para, fez errado, né? E assim as pessoas fiquem sabendo logo cedo e possam interromper aquela situação que está errada, né? Organizar atividades de formação, como eu falei, cursos, né? Nas organizações, chamar o ECA 3.0 para dar palestra. Giba, não é, ó, o ECAT aí, ó, não é verdade que se trabalharmos em grupos seremos mais fortes, mas se nos organizarmos, comunicarmos em redes, aí, ó, lembra que eu falei? Seremos ainda muito mais. É isso aí. Em rede, somos muito mais fortes, né, pessoal? Todos nós sabemos disso. Mas como podemos criar uma comunicação forte com os conselhos tutelares, com o Ministério Público, com o Judiciário, com as secretarias, com a UBS, né? Para irmos, qualquer dúvida, falar com o pessoal, chamar para eles falarem com os pais e irmos ter uma facilidade de comunicação forte. A ideia da comunidade virtual passa por aí, né, para a gente fortalecer essa comunicação. Aí o direito à convivência familiar, né, por exemplo, o que desde 2017, né, a cada 3 meses, é um aspecto importante, né, só que precisa ter recurso para isso acontecer, né, precisa ter condições para que isso aconteça. Bom, é necessário irmos avançando, né, fortalecendo nossa comunicação, nossa articulação, a capacitação, sinergia e disposição de trabalhar em rede. Com isso, nós vamos conseguir avançar, tá certo? E aí permitir que a gente possa turbinar o ECA, que é o nosso grande objetivo. Bom, último exemplo para mim encerrar aqui, o Flariston poder tocar daqui para frente. Em último exemplo, em 2003 foi criado o Disque 100. Falei disso agora há pouco, ele é subdimensionado a informação que chega lá, ou seja, muita gente acaba não ligando, mas a realidade é maior, então. Então, ou seja, é importante que mais gente esteja ligando. Então, o que nós precisamos fazer? Divulgar esse Disque 100 com muito mais intensidade, para que os pais, os vizinhos, esse número da gente consiga até colocar no poste, a gente divulgue o máximo possível, porque com isso as pessoas vão saber que se fizerem alguma coisa errada, as pessoas vão saber e alguém vai ligar. E as pessoas que sabem para quem eu falo, para quem eu denuncio, eu vou falar com quem? Sabe que se ligar lá não vai ter que se apresentar, não vai ter que se identificar, então não vai se envolver e alguém vai vir ver o que está acontecendo. É isso aí, pessoal. Turbinar o ECA é essencial. Várias formas e vários motivos a gente tem para fazer isso. E um deles é a comunidade virtual que a gente quer tocar para frente e conta com vocês todos. Valeu. Vai daí, Flariston.
Olá, Gilberto. Olá, Gilberto, me ouve? Ok, eu é que não estou Oi, Flávio, ouvindo. eu Se estou te ouvindo, sim. você tem um probleminha aqui, uma rápida queda de conexão, enquanto peço a gentileza de achar meus slides, está lá acompanhando do lado do Wellington a reunião. Quero agradecer a Cecília Stringini, que é presidente da Samaritano São Francisco de Assis, que está aqui conosco. Quero também observar aqui o Ranieri Pontes. Depois quero que ele abra a palavra ao seu microfone e câmera para dar um toque aqui para a gente. Ranieri, que é um grande parceiro da equipe do Unicef. Então, bem, e quero seguir aqui com uma partilha de algumas informações, mais algumas reflexões rápidas, antes de abrir a palavra aí para o nosso querido Wellington, para que ele possa falar de uma pérola que está nos trazendo, que contribui para toda essa reflexão que o Gilberto já trouxe. Gilberto, pode projetar aí a minha apresentação? Está fácil para você? Eu queria só dar um toque para o pessoal o seguinte, diferente do ano passado, uma das mudanças do ano passado para este ano, as nossas palestras mais curtas, elas estarão disponíveis no YouTube. Nós queremos acelerar o uso do YouTube neste ano, criando ali em torno do YouTube uma grande comunidade que vai partilhando informações e refletindo. Então, essa palestra vai estar lá. Até por isso, eu vou passar aqui muito rápido, quero que algumas imagens fiquem para vocês. Esse quadro primeiro, com a imagem verde aí e amarela embaixo e tal, é um quadro comparativo para reforçar o que o Gilberto já disse. O quadro verde mostra um conjunto de avanços que nós já tivemos com o nosso ECA, martelando aí como água mole em pedra dura, mas o amarelo é a ideia de um sinal amarelo que mostra a necessidade de turbiná-lo, porque muito ainda precisa avançar. Uma das coisas que quero destacar aí, está aí no item 3 do quadro amarelo, mortalidade infantil diminuiu, a taxa é de 15,88, mas vejam que em Cuba é 4,3, no México 10,65, aqui do lado na Argentina é 9. Então, é só um exemplo para dizer, avançamos e graças a Deus e a nossa luta temos o ECA. Precisamos avançar muito mais, tem um sinal amarelo, o Gilberto já disse isso. Pode passar o slide, Gilberto. No outro slide, eu quero falar rapidamente da pandemia da Covid-19. 625.169 pessoas mortas no Brasil, mais de 5.600.000 pessoas mortas no mundo. Dá mais um clique aí, Gilberto. E eu coloco nesse quadro, esse material, essa apresentação aqui também vai ser disponibilizada para cada um de vocês. A gente lista aqui pelo menos 13 situações do lado direito que mostram o quanto o quadro de pandemia agrava essa situação para a nossa meninada. Nós precisamos estar atentos, portanto, agora, mais do que nunca, precisamos de todos os passos possíveis, inclusive de uma comunidade virtual, para contribuir para turbinar o ECA. Pode passar esse quadro? Eu quero falar de um outro que a gente tem trazido nas nossas conversas insistentemente, a necessidade que o Gilberto dizia do estudo do ECA. Esta nossa lei querida, nos seus 31 anos, foi alterada por outras 36 leis federais. Pode seguir, Gilberto. Os quadros que a gente coloca aí a seguir, o que eles indicam? Primeira década, poucas alterações. Segunda década, o dobro de alterações. Mas vejam na última década, pode mostrar o próximo quadro, quantas alterações. Somente na última década, 23 leis federais alteraram o
ECA. Então, a necessidade de atualização, pode dar mais um clique aí, ela é fundamental para que, primeiro, para que não cometamos erros, segundo, para que possamos ter uma ação, como o Gilberto dizia, com maior competência. Pode passar o slide, Gilberto. Eu trouxe, essas são as leis, né, que alteraram o ECA na última década, pode passar, é somente para ficar aí como um material, como subsídio. Uma questão que a gente quer trazer a esse quadro aí, eu gostaria que ficasse. Volta só um pouquinho. Volta só mais um pouquinho, Gilberto. Tem um quadro com alguns dados, só que eu queria mostrar no sentido de exemplificar, pessoal. Esse quadro aí, olha, eu fiz questão, nós fizemos questão de olhar e contar para resgatar aqui. Essas 23 leis da última década, somadas às outras, 36 leis no total, acrescentaram ao Estatuto da Criança pelo menos 52 novos artigos. Então, embora o último artigo seja ali o 267 ainda, mas outros artigos foram alterados. Outros 66 artigos do ECA, se não foram acrescentados, foram alterados. Olha, nós fomos contar os pedaços do ECA que foram incluídos ou alterados, passam de 300. Então, a ideia é, nós temos praticamente uma nova lei nos impondo essa necessidade de atualização. Pode seguir agora, Gilberto. Obrigado. Quero, neste momento, aproveitar para fazer um destaque especial das alterações e desse nosso momento atual. Pode seguir um pouco mais, pelo menos para mim aqui está lento. Eu quero o slide que mostra aí o artigo 14. Artigo 14, parágrafo 1º. Ele diz assim, é obrigatória a vacina... tem que voltar um pouco, Gilberto, correu muito aí. Artigo 14 está lá no slide número 6. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Por que nós fizemos questão de trazer este pedacinho do ECA em especial? Por toda a polêmica que ainda está aí. Então, o que a gente quer chamar a atenção aqui hoje é nós precisamos fazer a nossa parte no diálogo com as famílias, com as crianças, com os educadores, com todo mundo que pudermos. Esse slide aí mesmo. E eu fiz questão de colocar aí também o próprio artigo 96 do ECA, o 98, para deixar claro que cada vez que um direito de uma criança ou adolescente é ameaçado ou violado, inclusive por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, medidas devem ser aplicadas, mas também nos casos de ação ou omissão da sociedade e do Estado. E eu queria enfatizar, pessoal, o que diz o parágrafo único do artigo 100 do ECA, aí o ECA está chamando a atenção no balão de baixo, no seu inciso 1, na aplicação das medidas, é preciso que se considere como um princípio a condição da criança ou adolescente como sujeito de direitos. Texto do ECA. A criança e adolescente são titulares dos direitos. Pessoal, o artigo 14, somado ao 98 e ao 100, entre outros, não nos deixa dúvida. O direito da criança de ser vacinada não pode ficar limitado à vontade do pai ou do governo de plantão. O governo tem a obrigação de oferecer a vacina e os pais têm a obrigação de levar. E o nosso papel é de orientar, de mostrar esse quadro para as famílias e orientá-los para a sua obrigação de levar cada criança, cada adolescente, nos termos estabelecidos pela autoridade sanitária para a vacinação. Obrigado, Gilberto. Pode seguir, por favor. Quero, no quadro seguinte, ele vai trazer aí um dos 52 artigos acrescentados ao ECA, é o artigo 8º-A, exatamente o artigo que pauta um dos itens da nossa conversa de hoje. É o artigo que diz: fica
instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Veja, uma das 36 leis federais acrescentou esse artigo 8º ao ECA, instituindo a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência para a primeira semana de fevereiro. Pessoal, semana que vem. Então, o que nós queremos chamar a atenção aqui é para a observância dessas alterações e para a inclusão dessas questões na nossa agenda, na nossa pauta, nos nossos serviços. Pode seguir para o slide seguinte, Gilberto. A gente trouxe aí somente mais alguns detalhes desta lei federal, né? Quando ela vai dizer que de 1 a 8/2 deve acontecer a semana de prevenção. E ela vai dizer qual o objetivo. O objetivo é disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Então, que a gente possa, se aproveitando, mais uma vez, desse material, dessa reflexão que a gente está trazendo, que a gente possa incorporar na nossa programação, nos nossos trabalhos, no nosso diálogo, na nossa dinâmica. Gilberto já trouxe algum dado, eu queria o próximo slide só para chamar a atenção de um outro dado. Um exemplo, 1 em cada 7 brasileiros tem mãe adolescente. E a grande questão é, um outro dado, acho que nós nem trouxemos aqui, fala do número de que muitas vezes a gravidez se dá a partir já dos 10 anos de idade. Então, será que isso foi planejado? Será que isso foi vontade constituída? Bem, no slide seguinte, quero aí deixar algumas reflexões sobre a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, com algumas dicas do que pode ser feito, de quais seriam possibilidades para a gente estar executando. No slide em que trago aí as reflexões, coloco embaixo, vocês vão ter acesso a esse material, eu já disse, o site onde podemos buscar, inclusive, mais detalhes para cada uma dessas dicas de como poderíamos contribuir neste período, incorporando essa semana a cada ano na nossa programação, para que a gente possa ir revertendo essas situações. Por exemplo, o que destaco aí, promover rodas de conversa com grupo de adolescentes e formar entre eles agentes multiplicadores dessa temática, estimular o envolvimento dos adolescentes na criação de aplicativos ou vídeos educativos com divulgação monitorada, estabelecer linha de cuidado na UBS e nas unidades do Programa Saúde da Família, criar espaços de atendimento em locais mais vulneráveis para essa meninada. Nesta linha, já quero o próximo slide, Gilberto, por gentileza, que é quando a gente chama atenção para aquilo que a gente tem indicado. Durante todo o ano passado fizemos isso, vamos insistir muito nesse ano, para aquilo que a gente chama de calendário da proteção integral. A gente pega o exemplo desta lei que criou a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência para chamar a atenção de que outras leis criaram outras datas importantes. O nosso apelo o tempo todo é para que possamos incorporar essas datas na nossa programação. Esse quadro vai ficar aí também disponível para vocês. Quero já o próximo slide. E antes de passar o próximo slide, eu queria aproveitar que apareceu aqui para mim a fotozinha do Ranieri. Ranieri, eu queria que, um minutinho, que você pudesse abrir seu microfone e câmera e que você pudesse falar aí rapidamente, por favor, das iniciativas aí e do quanto o Unicef tem dado importância a essa temática, a Semana da Gravidez na Adolescência. Ranieri está conosco? Pode abrir seu microfone um minutinho? Não vi se o Ranieri abriu o microfone, deixa eu ver aqui. Não abriu ainda, vou seguir. Ranieri, querendo
abrir o microfone e pedir a palavra, fica à vontade. Gilberto, o próximo quadro, por favor, ele é o quadro do Sistema de Garantia de Direitos, pessoal. Essa é outra assistência que nós temos feito. Não estamos sozinhos, precisamos cutucar os demais atores do Sistema de Garantia de Direitos para que a gente possa avançar nessa perspectiva de turbinar o ECA. É importante entender que grande parte de nós atua aí no eixo central do Sistema de Garantia de Direitos, que é o eixo da promoção dos direitos, correto? Onde está toda a sociedade, governo e família, mas nós precisamos estar articulados com os atores aí ao lado esquerdo do eixo da defesa dos direitos. Aí do lado direito, o controle social. Ranieri escreve no chat: obrigado, Flávio, estou me preparando para sair. Agradeço aí a possibilidade, eu que agradeço a sua presença, Ranieri. A gente segue falando e vamos querer te convidar para estar conosco num outro momento, numa nossa próxima palestra, partilhando a fala aqui com a gente. Gilberto, então, com esse quadro, Sistema de Garantia de Direitos, pessoal, não estamos sozinhos e o nosso papel e a nossa iniciativa aqui, a ideia de promovermos uma comunidade virtual é turbinar esse sistema, é nós fazermos cada um dos atores que estão em cada um dos 3 eixos se movimentarem numa dinâmica com maior eficácia. Pode seguir, Gilberto. Eu gosto também de partilhar e vamos deixar para vocês esta escadinha dentro da lógica aí do não estamos sozinhos. Esta ideia aqui do ECAT de não estarmos sozinhos precisamos vincular as nossas ações à Agenda 2030 da ONU. Precisamos articular as nossas ações com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Particularmente, pode seguir o slide, Gilberto, aquele entre os 17 que mais podem contribuir para qualificar a vida da nossa meninada, começando pela educação, saúde e diminuição das desigualdades. Pode seguir, Gilberto, por gentileza. Com este quadro, quero colocar aí a ideia de degraus que precisamos percorrer se nós queremos, de fato, dar uma contribuição eficaz para a proteção integral da meninada. A gente vai listando aí 8 degraus, começando com incorporar o calendário dos direitos, depois pegar os outros estatutos, como o Estatuto da Juventude, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e trazer para o nosso estudo. Na perspectiva do sistema de garantias, precisamos nos reaproximar do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos, do COMAS, dos conselhos tutelares. Precisamos estudar e tomar conhecimento dos planos de políticas públicas. Gilberto falava, né? Direito à convivência familiar e comunitária tem um plano, enfrentamento à violência sexual tem um plano municipal, erradicação do trabalho infantil. Quero destacar nesse ponto 5 um material que a gente tem divulgado, que é da Secretaria Municipal de Educação, está disponível na internet, que é o Conhecer para Proteger. Ele pode nos ajudar a estabelecer protocolos internos de combate à violência contra crianças e adolescentes. Implantar os 10 pontos fundamentais da prevenção. Os 10 pontos, essa prevenção aqui é a prevenção da gravidez na adolescência. Eu mostrei lá no slide 10, reflexão. 10 pontos fundamentais para reduzir as taxas de gravidez na adolescência. Retomem esses slides, vamos buscar implementá-los. O trabalho com as famílias. Na semana de prevenção da gravidez na adolescência, trazer as famílias para esse diálogo e, mais uma vez, o 8º passo é o conceito do sistema. É o sistema da assistência social junto com o SUS, junto com a educação, com o sistema de justiça. E, nessa perspectiva, vale nos apropriarmos de oportunidades como essa que aparece no próximo slide,
gente que está construindo conhecimento, gente que está nos ajudando a avançar, trazendo subsídios. Por isso eu queria pedir agora, por gentileza, que meu querido Wellington Lopes Góes, que inclusive escreve um capítulo neste livro, Criança e Adolescente e Racismo, os 31 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. O capítulo do Wellington está lá, o capítulo 3, Crianças e Adolescentes Invisíveis na Adoção. Racismo velado da família tradicional brasileira. O livro como um todo, que eu ainda não concluí a leitura, mas já comecei a ler, é muito interessante. Por gentileza, Wellington, faz a propaganda e fala da relevância, e já te parabenizo, e toda a equipe também, ao Djalma Góes, por participar desta produção e por disponibilizar este material, né, um download gratuito para leitura. Mas, por favor, fala você do livro, Wellington. Opa, valeu, Dani. Bom dia aí para todos e todas que estão participando dessa formação. Brevemente aqui eu vou fazer alguns apontamentos em relação a esse livro aí que nós lançamos, acho que semana passada. Eu sou aqui do CCA São João, e também sou ativista do coletivo de esquerda Força Ativa, que é lá de Cidade de Tiradentes. E aí nós também trabalhamos, né, com a defesa aí do Estatuto da Criança, atuamos nessa área, só que também nós sempre temos uma visão crítica do Estatuto, até porque esse debate crítico ele possibilita avançar no próprio Estatuto. Se a gente for pegar aí o livro, né, quem abrir, for procurar lá a palavra raça ou racismo, no artigo 3º do ECA aparece a palavra raça, fazendo menção lá à questão, né, que todos esses direitos aí para criança e adolescente, ele devem atender essa população sem fazer aí distinção, né, sobretudo sobre a questão da raça. Porém, o debate racial mesmo não está posto nesta legislação. Então, é importante que nós, enquanto ativistas e defensores aí do Estatuto, é importante que estejamos atentos a esse debate racial. Até porque os direitos fundamentais, né, que vai lá do artigo 7 ao artigo 69, os direitos fundamentais ele não chegou para as crianças pretas, pobres e periféricas. Então, ele chegou para as crianças brancas de classe média alta, porque essas famílias têm condições de comprar esses direitos, né? Escola particular, saúde particular, o lazer, né, todo ali cercado no condomínio. E as crianças pretas, elas ficam desprovidas desses direitos fundamentais que o Estado deve garantir. Então, essa que é a questão, né? O serviço público, o Estado tem que garantir, e somos nós que mais precisamos do serviço público de qualidade. Então, o ECA ele não chegou para essa infância dos territórios que nós atuamos aqui na ação comunitária. Isso faz todo sentido no desenvolvimento integral dessa criança e desse adolescente. O Gilberto ele fala da mortalidade, né, infantil, o Flarisson também tocou nesse assunto, e aí o que nós percebemos? Que essa mortalidade infantil ela foi deslocada para a mortalidade juvenil. Então, houve aí um índice, uma redução na mortalidade infantil, essa criança, esse adolescente ganharam mais alguns anos de vida, e essa vida vai ser tirada lá com os 15, né, dos 15 aos 29 anos de idade, que é a faixa ali entre a adolescência e o mundo jovem, né, que nós chamamos. Então, houve um deslocamento da mortalidade, né? Então, hoje faz mais sentido nós falarmos aí de mortalidade juvenil, que é essa morte que está acontecendo aí no Brasil, principalmente por motivos raciais e pela bala do Estado, né, da Polícia Militar. Então, aqui, só quis fazer só essa introdução. Eu vou citar aqui alguns textos, né? Só o título, né? Não temos tempo para entrar aqui na discussão, mas é importante a galera conhecer. Como que foi elaborado esse livro, né? No aniversário de 30 anos do Estatuto,
o coletivo Força Ativa trouxe aí a proposta de escrever alguns artigos para divulgar algumas análises sobre o ECA. Então, nós pensamos nisso, né? Começamos a escrever, e aí tem um grupo de pesquisa, né, que é o ILE do Peire, que o Djalma ele faz parte também, que é lá da Uninove, e aí esse grupo de pesquisa conciliou essa ideia de estar escrevendo um livro, né, em parceria com o coletivo. Então, os nossos artigos, que nós iríamos apenas divulgar aí na internet, ganhou mais peso com essa produção do livro. Então, por isso que nós demoramos um pouco para escrever esses artigos, e aí o que era para ser 30 anos, né, virou 31 anos do ECA, né, que foi o ano passado. Então, nós tivemos aí essa parceria com esse grupo de pesquisa, cada pessoa aí do grupo que estava à vontade para escrever pegou um eixo do ECA. Então, eu peguei lá o direito à convivência familiar e comunitária, especificamente a parte que fala do acolhimento e do processo de adoção, que é uma coisa assim incrível, né? Se vocês entrarem lá no site do Sistema Nacional de Justiça, vocês poderão confirmar lá o que eu escrevi. Qual é a preferência das famílias que querem adotar uma criança? Qual é a cor dessa criança que é a mais preferida para a adoção? Quais são as outras características? Então, tudo isso está lá em forma de estatísticas no site do Conselho Nacional de Justiça. E aí vocês podem ver os gráficos, né? Então, tá lá os dados brutos, né? Mas precisa fazer uma análise e uma interpretação, que foi o que eu tentei fazer a partir de uma bibliografia para a gente entender, por que tem bastante famílias querendo adotar crianças e por que tem um monte de crianças que não são adotadas, né? Então, há uma incoerência, porque pelo tanto de família que se disponibiliza para adotar uma criança, não era para ter criança disponível para adoção. Então, essas crianças eram para estar inseridas numa família substituta e realizando o seu direito à convivência familiar e comunitária, como está lá, né, do artigo 16 do 19 ao 53, né, do ECA. Então, o meu artigo problematiza um pouco, né, esse racismo sutil que tem no processo de adoção. Aí tem lá o da Givanilda, né, da Lei do Ventre Livre ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que a Lei do Ventre Livre é a primeira lei que menciona a infância no Brasil, e essa lei é de 1871. Então, é importante vocês pegarem lá e dar uma lida. Esse artigo da Givanilda é excelente, né, que ela vai problematizar essa jurisdição a partir da historização do Brasil. E aí faz um link aí com a questão da escravidão. Aí depois tem lá o racismo na primeira infância, um desafio para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é da Flávia, que ela é lá desse grupo de pesquisa da Uninove. Aí tem um outro artigo, 31 anos do Estatuto, a adotização de meninas pretas, que é da Suilan e da Aline. Então é um debate importante, né? Como que as crianças pretas, principalmente as meninas, elas cada vez mais cedo são adultizadas, né? Passa por esse processo aí de adultização, que vem com a questão da sexualização, que o DEM tocou um pouco, né? A questão do abuso, entra tudo um pouco nessa discussão, então é interessante. Aí tem o outro artigo, onde o filho chora e a mãe não vê, ou onde o ECA ainda não chegou, né? Que é da Roberta, que é um artigo também muito bom. O outro artigo, o Estatuto da Criança e a Questão Racial, que é do Djalma. O outro, 30 anos do ECA e a efetivação do direito à leitura. Então, nós falamos pouco, né, dessa questão da leitura voltada para a infância, para a adolescência. E quando a gente se depara nos CCAs com o nível de leitura das crianças, né, nós percebemos que tem algum problema. E o problema não é a criança que não sabe ler, né? É por que essa criança, com 6 ou 7 anos, ainda não aprendeu a ler. E por que crianças que vivem aí em ambientes, né, com condições melhores de existência começam a ler bem mais cedo. Isso vai fazer diferença lá na adolescência, quando a gente discute a questão da entrada na universidade e etc. Aí o artigo 9 aqui, filosofia Ubuntu e antirracismo, tecendo as possibilidades de dar eco ao eco, ou de dar eco ao ECA, né? Então, mais ou menos o que o ECA Turbo
tenta fazer, né? A ideia de turbinar o ECA é fazer com que o ECA chegue aonde não chegou ainda, principalmente no sentido de conhecer para a gente cobrar, né? Para efetivar essa lei. Aí o artigo de número 10, política socioeducativa na Bahia e em São Paulo, um olhar para a questão racial. O 11, medidas protetivas, ECA, medidas protetivas e socioeducativas, que é do Tito, que trabalha lá no CPA, né? Que é lá do nosso coletivo. Então, ele faz uma leitura bem bacana, pegando, né, as medidas protetivas e a socioeducativa. E a gente tem um entendimento, por meio de estatísticas, que o Brasil aplica mais medidas socioeducativas do que protetiva. E aí, por que tem essa diferença, né? Isso tem ligação com o tipo de Estado penal que nós vivemos atualmente, né? Então, é interessante também. E, por fim, o último artigo vai tratar, né? Crianças e adolescentes e o direito à cidade, cidadania ou violência, que é do Henrique, que é lá do nosso coletivo também. Então, a questão do direito à cidade, se a gente pegar o artigo 15º, que vai falar do direito à liberdade e o respeito à dignidade, tem essa questão, né? A criança e adolescente tem que ocupar o espaço público. E ocupar de que forma? Então, tem uma discussão interessante aí também. Quando a gente vê crianças andando na rua, nos nossos bairros, né? Tem gente que acha ruim, olha lá, deveria estar em casa lavando louça, e por que está na rua, né? Então, a rua é visto como um local inapropriado para essa infância e adolescência, quando deveria ser o contrário, né? Deveria ser um espaço que essa criança pode circular dentro ali, né, das responsabilidades, né? E com os cuidados necessários. Só que esse olhar pejorativo, né, que a sociedade tem da criança periférica na rua, nós temos que começar a questionar, né? Por que não pode ocupar o espaço público? Por que não pode ir numa praça? Por que os bairros não oferecem outras alternativas, né, de ocupação do espaço público? Então, Flarisson, era um pouco isso que eu queria trazer. Me parece que esse livro, né, a abordagem que ele traz, me parece uma coisa inédita, porque todos os artigos passam pela questão racial, olhando aí para a nossa realidade, né? E tentando ali alargar um pouco e avançar nessa interpretação do ECA, que nós temos que fazer. Então, eu acho que um pouco da importância desse livro passa por aí. Nós estamos fazendo uma abordagem a partir da questão racial, olhando ali para alguns pontos fundamentais desse estatuto. Aí, obrigado pela oportunidade de divulgar aqui, né? Sem dúvida, não, é uma obrigação. Wellington, quero te parabenizar pela sua história no Grupo Força Ativa, Cidade Tiradentes, por a sua caminhada, por a contribuição que você tem dado aí na ação comunitária, né? Agradecer também a Diana aí por fez a ponte para que você pudesse estar divulgando este livro. E dizer o seguinte, bem, nossa gratidão, e essa é um tipo de característica do trabalho que vai marcar o nosso trabalho neste ano, né? Nós vamos convidar outras pessoas de outras instituições. Alô, me ouve ainda? Para nós podermos fazer trocas como essa. Então, Wellington, inclusive, a gente deve te convidar para uma live, talvez específica, sobre esse livro, junto com o Djalma. Nos aguarde. E outra coisa, Wellington, esse livro realmente está disponível para o download, o PDF dele gratuitamente, correto? Então, a gente vai pegar também o link que a Diana partilhou aí, que vocês partilharam. Nós vamos mandar para toda a rede conectada aí, disso que a gente está começando a formar enquanto comunidade virtual, ECA Turbo. Então, a gente vai divulgar para todo mundo e a gente vai marcar um outro momento com você para uma conversa mais aprofundada, tá bom? Beleza, Flariston. O livro está disponível lá para download, gratuito. Em breve vai sair a versão impressa também. Beleza, cara. Muito obrigado. Pessoal, para ir fechando, Gilberto, coloca para mim os 2 últimos slides, por gentileza. Pessoal, com os 2 últimos slides, só quero reforçar um pouco o desenho do nosso trabalho neste ano, né? Nós vamos
fazer esse trabalho com estas conversas uma vez por mês, muito mais nessa forma aqui de uma live, sempre com um convidado, como foi hoje, o prazer de estar com o Wellington, para que a gente possa ir dando essa característica de uma comunidade que vai trocando figurinhas realmente, mas nós vamos também continuar abrindo possibilidade de aprofundamento dessa temática. Então, no ano passado, nós fizemos uma experiência de que muitas entidades nos procuraram, contrataram a consultoria ECA 3.0 Turbo para apoiar com conteúdo o seu fechamento, aquela parada pedagógica mensal. Isso nós temos feito, vamos continuar fazendo. Nós vamos também soltar para este ano, aqui provavelmente a partir de abril, um curso para formar agentes multiplicadores desta ideia do ECA 3.0 Turbo. Então, nos aguarde agora, fevereiro e março, vamos soltar todo o procedimento de inscrições para um curso que deve começar em abril. Então, essa ideia vai continuar. E a ideia aqui, bem, as entidades também têm nos procurado para formações sobre temas específicos, a partir do serviço, seja na educação infantil, no acolhimento, na residência inclusiva, em várias áreas, isso também se coloca à disposição. Por fim, pessoal, a grande questão que queremos puxar e contar com você neste ano é a ideia da comunidade virtual para turbinar o ECA. Vou ler um texto aqui que estaria no meu último slide, a gente vai fechando por aí. A gente quer caracterizar essa comunidade virtual como ambiente virtual que vai utilizar de forma conjunta do nosso site, do Instagram e, que já estava no ano passado, e a partir desse ano do YouTube, para ter materiais como esse aqui disponível e outros, para gerar interação, aprendizagens, mobilização e ações, aglutinando pessoas que acreditam no ECA como instrumento para a garantia da proteção integral de crianças e adolescentes, com o objetivo de gerar um movimento que possa turbiná-lo, gerando maior dinamismo e eficiência na atuação dos diversos atores que compõem o sistema de garantia de direitos. Então, é essa perspectiva para este ano, é este modelo que nós vamos trabalhar. Nesse sentido, cada um de vocês vai receber por e-mail essas apresentações que nós fizemos, mas elas também estarão disponíveis no site eca30.com.br, no nosso Instagram, e estará disponível a partir da semana que vem nesse novo veículo que vamos utilizar, que é o YouTube. Mas vamos mandar o e-mail informando onde vocês podem buscar, qual será o endereço do nosso YouTube. Assim como vamos mandar também por e-mail o link para que todos possam ter acesso a esse trabalho tão vigoroso e tão importante que é o livro Criança, Adolescente e Racismo, 31 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Com isso, quero agradecer muitíssimo a todas e todas que, mesmo neste primeiro ano, com as dificuldades que temos para iniciar os trabalhos, estão por aqui. A Alessandra dos Santos, o André Cruz, a Bruna Souza, a Juliana teve dificuldade, mas entrou aí do CCA Colonial, a Edneia, o Jonatas, a Maria Oliveira, a Mirna, a Mônica Patrícia, Paula Henrique, nosso parceiro aqui, a Rayane, o Robert, a Tatiane, a Vanusa, o Wellington, a Cristina Aparecida, Cecília Stringuiz esteve aqui conosco, Ranieri do Unicef que esteve aqui conosco. O nosso muito obrigado. Antes de fechar aqui, por fim, quero perguntar, para não ser deselegante, alguém gostaria de dar um recado ou fazer uso da palavra antes de nós fecharmos? Última chance por hoje, já estamos com 1h20, começamos ali com um pouquinho de atraso, mas já estamos com 1h10 de conversa. Pessoal, então, olha só, se alguém que vocês conhecem não conseguiu acessar a nossa conversa de hoje, pode pedir para nos encaminhar o seu e-mail, vai receber o endereço de acesso
a este vídeo que estará no nosso YouTube a partir da semana que vem. Gilberto, seu recado final para nós encerrarmos? Bom, é uma alegria, né? Novamente dizendo que foi um prazer estar com vocês todos. Espero que tenham contribuído. E é importantíssimo, né, que cada um de nós possa estar cada vez mais junto e partilhando as experiências, as ideias para ir fortalecendo essa caminhada e garantindo aí a busca, né, de garantir os direitos das crianças. Tá bom? Saúde para todo mundo, se cuidem, né? Todos contra a Ômicron e vamos em frente. Parabéns aí, Wellington. Vamos junto aí. Aqui o meu grande abraço fraterno, o nosso grande abraço fraterno da consultoria ECA 3.0 Turbo. Feliz Ano Novo. Vamos todos nós, usando o ECA como instrumento, garantir proteção integral para a meninada. E na luta, transformar esse país. Temos eleições muito importantes no final deste ano. Precisamos começar a refletir a respeito dela desde já. Abraços fraternos, beijos fraternos. Até uma próxima. Muito obrigado. Valeu. Tchau.